Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou aqui entrando neste momento agora, nessa live, para vos convidar para que sábado que vem agora, a partir das 8 horas da noite até as 9, estarei trazendo numa live de instruções 4 questionamentos e ao mesmo tempo a explicação, a resposta ao conhecimento para a nossa edificação da fé verdadeiramente em Cristo. Amém? Então, quero convidar você para sábado. Sábado que vem agora, se eu não me engano, é 24. Sábado que vem agora, a partir das 8 horas da noite até as 9 horas. Pode até passar mais um pouquinho, meia hora, 20 minutos. Mas a partir das 8 horas da noite, no sábado, estou convidando vocês para, nessa live de instrução, que eu vou estar trazendo sábado que vem agora, de 8 às 9, vamos estar trabalhando 4 questionamentos, 4 assuntos que é importante nós, como cristão, ter o conhecimento, conhecer sobre esses 4 assuntos. Esses 4 questionamentos, nós temos que ter o conhecimento e a resposta. E eu quero convidar você para que sábado agora, dia 24, de 8 horas da noite até as 9, aqui na minha live no Face, Evangelista Wellington Ramos, vamos estar trazendo aqui uma live de instrução muito bom, que vai edificar e nos dar cada dia mais conhecimento para uma fé firmada verdadeiramente no Senhor, para o combate dela indo até o fim, para não apostatar dela. A fé tem que ser trabalhada, edificada, guardada, retida, para que não venhamos a apostatar dela. E nós só podemos se manter nessa fé pelo conhecimento, pelo entendimento. A fé não é uma coisa emocional. A fé não é uma coisa mística. A fé em Deus é pelo conhecimento que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, sábado, dia 8, de 8 horas da noite, sábado, dia 24, de 8 horas da noite até as 9. Convido vocês que sempre estão assistindo os vídeos de instruções, os que gostam do ensino da instrução da palavra de Deus, para que sábado, a partir das 8 horas da noite, estarei entrando no horário até as 9. Pode passar um pouco mais, mas o horário oficial que eu estou aqui estabelecendo é de 8 horas início, para a gente terminar às 9, com uma tolerância de 30 minutos. Estarei trazendo neste sábado, a partir das 8 da noite, 4 questões para a gente trabalhar o conhecimento delas, que são importantes. Nós termos o conhecimento dessas 4 questões. Vou citar aqui as 4. Sábado, estarei trazendo uma instrução dentro de 4 questões que você vai ser agora questionado. Se você souber, coloca no comentário. Mas sábado a gente vai trabalhar essas questões dentro dos princípios bíblicos, para ter o conhecimento da verdade. 4 questões que estaremos sábado aqui trabalhando. Dia 24 de junho, a partir das 8 da noite até as 9. Por que foi importante? E por que foi que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem para vir à terra? E veio à terra. Por que Jesus, sendo Deus, teve que se fazer homem vindo à terra? Primeira pergunta. A segunda. Por que Jesus tinha que morrer? Por qual motivo foi importante e era necessário a morte de Cristo? Terceira questão. Por qual importância foi a ressurreição de Jesus? Por que Jesus tinha que ressuscitar? E a quarta pergunta é: qual a importância da vinda dele? Amém? Sábado vamos estar trabalhando. Eu não vou pregar hoje, eu não vou trazer a instrução hoje, porque eu estou com a garganta um pouco ruim.
minha voz está um pouco debilitada. Eu tenho trabalhado muito com a palavra esses dias, ministrando aqui no Face, ministrando no privado, levando pergunta a quem me questiona, tirando dúvida das pessoas que mandam para mim no privado. Tem muita pessoa que manda para mim pergunta no privado, né? Irmão Wellington, me responda isso, porque assim, assim, assim. E até as suas críticas, eu não estou aqui preocupado com a crítica, eu gosto da crítica. Agora, que não venha com perguntas capciosas, maliciosas, não é? Venha procurando entender, compreender, não é? Nunca faça pergunta a alguém maliciosa. Procure entender, se você não compreende, procure entender. Critique aquela pessoa com uma crítica saudável, uma crítica por onde você vai querer compreender o seu ponto de vista que está contrariando aquele daquela pessoa. Então, vamos trabalhar esse ponto crítico, essa questão, esse questionamento, para que, através das Escrituras, através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que em nós está, nos guiando, nos dê o entendimento da verdade, para que a gente entenda e creia na verdade, não no que a gente acha, não no que eu quero entender, mas na verdade que está revelada no Evangelho de Cristo, amém? Então, eu peço até você, se você quiser expor sua crítica, expor seu questionamento para mim, entra comigo aí no privado, pode mandar um zap para mim, pode mandar no message, entra comigo no meu zap, eu sou público, eu coloco aqui o meu contato, amém? É só você entrar comigo, a maioria dos amigos aqui do Face tem meu contato. E eu tenho conversado com muita gente no privado que tem trazido para mim questionamento, trazido crítica, e a gente tem trabalhado com a graça de Deus, na direção do Espírito Santo, com a sabedoria que Deus nos dá, a verdade dele, para que a gente seja iluminado por ela, amém? Então, eu estou forçando já, porque a garganta está um pouco debilitada, muita ministração, eu prego todos os dias, o dia todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou trabalhando a palavra de Deus, cumprindo o ministério que Deus me deu, levando a palavra dele, o esclarecimento, iluminando, levando para o povo o esclarecimento da verdade que liberta. E sábado eu quero convidar você, meu amigo aqui do Face. Essas ministrações que eu faço aqui no Face, também eu faço e publico lá no YouTube, no Kawaii. Todos que têm o privilégio de ter o ensino e a instrução da palavra de Deus aqui no Face, por minha pessoa, também pode ter lá no YouTube. São vários vídeos no Kawaii. E no Kawaii é uma forma mais prática, que são vídeos curtos. Lá no Kawaii, o máximo de tempo dos vídeos é 10 minutos. Lá são vídeos no máximo de 10 minutos. Mas são bem objetivos e esclarecedor dentro dos assuntos, amém? No YouTube não, no YouTube você tem vídeo de 10 minutos, de 5, de 30, de 1 hora e meia, por aí vai. Você escolhe o assunto, você escolhe o tema, vai lá e analisa e coloca a sua opinião, faz sua crítica, manda para mim, porque eu tenho também trabalhado muita questionamento no YouTube, né? Através de comentário, através de comunicação no privado, no YouTube também, aqui no Face e também no Kawaii. E eu quero convidar vocês, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Porque é isso que nós, como cristãos, devemos buscar e priorizar na nossa vida. É a busca do conhecimento, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, a doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho. Nós temos que ter uma fé em Deus lúcida, sóbria, consciente, racional, inteligente, principiada na palavra. A fé em Deus não é uma fé mística. A fé em Deus não é uma coisa de emoção. A fé em Deus não é uma coisa aleatória, uma fé cega dentro de tudo aquilo que se diz que é de Deus. Não é essa fé. Não é essa fé que nos leva a agradar a Deus. Primeiro, a fé é o conhecimento dele, pela palavra dele. E você tem que ter o entendimento para poder conhecer e andar no entendimento. Deus não quer ninguém andando com ele pela emoção, sem ter o conhecimento. Deus ele quer que todos nós tenhamos o conhecimento dele. É isso que a palavra diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4.
Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Lá em Oséias 4:6, o próprio Deus vai dizer, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem são esses que o diabo tem tragado e tem destruído? Os que não têm entendimento, os que não são prudentes para buscar o conhecimento, os simples, porque o simples morrerá na sua simplicidade. Por isso que Jesus disse que temos que ser prudentes. Cuida de ti e da doutrina. Então nós, como cristãos, para uma fé verdadeira em Deus, lúcida, sóbria, com inteligência, dentro do entendimento daquilo que realmente é a vida e viver com Deus, nós precisamos conhecer, ser instruído pela instrução, o ensino, a orientação da palavra de Deus, da doutrina de Cristo, da verdade do Evangelho. E muitos estão aí vivendo seus movimentos histéricos, fanáticos, o misticismo, a loucura, a embriaguez, o desvario, dentro dessas manifestações de poder só na mente do povo, onde o diabo tem se andado nesses movimentos vãs. Porque o que Deus quer da sua igreja é que ela esteja congregando para a edificação da fé. E essa edificação só tem com a palavra, com o ensino, com a doutrina. Esteja mais atento a ouvir. Vá congregar não é para buscar movimento de poder. Vá congregar para buscar o conhecimento da palavra, que é o poder de Deus, por onde nós estamos alicerçados, fortalecidos, para viver esta vida aqui, fazendo o bom combate da fé, e não ser destruído pelo diabo, inimigo de nossas almas, o nosso adversário. Amém? Então, sábado, 24 agora de junho, de 8 horas da noite até as 9 horas, eu quero convidar você. Estou convidando você. Se você se interessa, tem um desejo, você é prudente para o conhecimento da palavra e gosta de estudo da palavra, sábado, de 8 às 9. Estarei aqui trazendo 4 pontos de questionamentos que vai nos edificar no conhecimento, que vai nos dar cada vez mais crescimento. O cristão, ele tem que, é obrigação, ele tem que ser formado dentro do conhecimento desses 4 pontos que eu vou pregar sábado, que eu vou colocar aqui agora para você saber. Se você souber, vai, já coloca a tua opinião aí no comentário, mas sábado a gente vai trabalhar e trazer a explicação, o conhecimento dele pela palavra. 4 pontos importantes que todo cristão tem o dever de ser instruído e de estar conhecedor desses assuntos. Primeiro, por que Jesus, sendo Deus, teve que se fazer homem vindo ao mundo? Segundo ponto, por que foi importante Jesus teve que morrer? Terceiro ponto, por que Jesus teve que ressuscitar? Quarto ponto, por que é importante a volta de Cristo para a igreja? Porque ele vem para o povo de Israel, onde todo olho o verá. Mas a igreja, a volta dele para a igreja, não tem nada a ver com a volta para Israel. Não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu quero que você entenda que você precisa conhecer esses 4 pontos de questões. Se você está vivendo uma fé em Cristo, você precisa conhecer as respostas desses 4 pontos de questões que eu vou levar, que eu vou dizer aqui a você. É obrigação, é dever do cristão, para que ele esteja firmado verdadeiramente, seguindo o Evangelho de Cristo. Porque é o Evangelho que nos ensina isso. Essas 4 questões. Por que Jesus como homem? Por que Jesus sendo Deus teve que se fazer homem vindo ao mundo para morrer? Por que Jesus teve que morrer? Por que foi importante a ressurreição dele? E por que é importante a volta dele para a igreja? 4 pontos. Primeiro, por que Jesus como Deus teve que se fazer homem vindo à terra? E por que Jesus teve que morrer? Por que foi importante e ele teve que ressuscitar? E por que é importante a vinda dele para a igreja? Sábado, de 8 horas da noite até as 9,
Estarei aqui com você. Se você assim se interessa, vem comigo aqui. Estaremos juntos, firmados na unidade da fé, num só propósito, dentro do mesmo corpo. É um só corpo, é um só batismo, é uma só cabeça que nós seguimos, que é Cristo, é uma só fé, é uma só esperança, é um só Senhor, e nós estamos unânime em comunhão nesta fé, nessa esperança, nessa caminhada. Temos que estar fortalecendo-se no conhecimento da verdade do Evangelho, para que a gente não venha a ser levado pelos ventos de doutrina, apostatando-se da fé, vivendo heresias de perdições, por vários enganos operados pelo diabo, que são propagados pelos homens, para desviar o povo de Deus. Amém? Então, sábado, de 8 horas da noite até as 9, estarei aqui trazendo 4 questões e trazendo a resposta delas, o ensinamento, a instrução, para a gente ter o conhecimento dessas 4 questões. Primeira, por que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem? Segunda, por que Jesus teve que vir à terra para morrer? Terceiro, por que foi importante a ressurreição dele? E quarto, por que é importante a vinda dele para a igreja? Que é pessoas que estão na fé nele, em qualquer parte deste mundo, globo terra. Amém? Sábado, de 8 às 9. Convido você, espero você, para estarmos juntos aqui, na live de instrução, aqui no Face, do evangelista Wellington Ramos, trabalhando esse assunto para edificação da nossa fé. Exortação, para que a gente possa cada dia mais estar firme e firmado no Senhor, fazendo o bom combate da fé, indo até o fim, perseverando, para que no final venhamos a alcançar a salvação da nossa alma. Amém, meus irmãos? O que nós precisamos é disso. A igreja de Cristo, pessoas, tem que congregar, não importa o local. O principal não é o local. O principal é o objetivo e o conteúdo que vamos receber diante dessa congregação, do ensino que vai ser dado. A igreja de Cristo tem que congregar, seja na praça, na casa, na garagem do irmão, seja numa esquina, mas que a gente esteja reunidos, comungando a fé, demonstrando uns aos outros, estimulando uns aos outros, vivendo dentro da orientação da palavra, corrigindo um ao outro, repreendendo um ao outro, para nossa edificação no corpo de Cristo, para não ser afastado dele. Porque nós só permanecemos membro do corpo de Cristo se estivermos andando dentro da sua doutrina, se estivermos firmes no Evangelho. Se não, vamos nos apostatar dessa fé, desse caminho, desse corpo, dessa esperança. O fato de você se afastar de Cristo não é saindo de nenhuma igreja ou instituição, é saindo do entendimento da verdade do Evangelho. É não estar sendo conduzido e não está na doutrina de Cristo. Não é pelo fato de você estar dentro de uma instituição local, igreja, que você está em comunhão com Deus, que você é membro do corpo de Cristo. Você só pode ser igreja de Deus, membro dela como parte do corpo, se você estiver em Cristo e se a palavra de Cristo estiver em você. Esse é o princípio, para que eu seja a igreja. Não que eu esteja dentro de igreja. Nós temos que entender o seguinte: nós temos que ser igreja. E para ser igreja de Deus, que vamos fazer parte desse povo, é se estivermos em Cristo e se a palavra de Cristo estiver em nós. Deu para entender isso? E para isso acontecer, você precisa ser trabalhado com a informação do Evangelho, para que essa fé que vai gerar em você o entendimento e o conhecimento para a vida com Deus, alcançando o dom gratuito da salvação, onde você vai ser imergido, inserido, aliás, no corpo de Cristo, através do batismo com o Espírito Santo, para o arrependimento de pecado. A partir daí você é inserido no corpo igreja, pessoas, corpo místico, que são formados por pessoa de Cristo.
para o dia da redenção. Porque a garantia, o selo de que sua vida está em Deus e que você é membro dessa igreja que vai subir ao céu, é o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia que faz você ser propriedade de Deus. Efésios 1:30, Efésios 1:13, aliás, perdão. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vai dizer que o Espírito Santo é o penhor de Deus para a garantia da redenção, que nós recebemos quando cremos em Jesus, no Evangelho. Efésios 4:30 vai dizer que o Espírito Santo é quem nos sela para o dia da redenção. E nós só somos igreja de Deus se tivermos selado pelo Espírito Santo. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o selo de Deus, que garante-nos como propriedade de Deus, fazendo parte do corpo igreja. Muitos estão preocupados com a sua vida dentro de igreja e não estão sendo trabalhado o entendimento para compreender que deve você ser igreja. Muitos estão preocupados em adorar a Deus dentro de local igreja e não estão sendo trabalhado o entendimento que o templo de Deus, o altar de Deus, aonde Deus quer receber adoração, não é em templo igreja, é no nosso viver, que é o sacrifício, é o culto racional, oferecendo a nossa vida a Deus, nosso viver a Deus, submisso a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional a Deus. Muitos estão preocupados em ter reverência dentro de igreja, porque são ensinados que ali é a casa de Deus. Mas você tem que aprender, você está sendo privado desse conhecimento, que a reverência, o temor de Deus que você tem que ter, é no seu viver, todo dia, o dia todo, toda hora. Porque aonde Deus habita, a casa de Deus somos nós. Como está escrito lá em Hebreus 3:6. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ou é o 16. Então o povo precisa ser instruído, ter o ensino, ter a formação, aprender de Cristo, conhecendo e sendo instruído, doutrinado pela doutrina de Cristo. E isso hoje é muito triste dizer, porque isso é fato, é realidade. A maioria dessa multidão de pessoas que estão dentro de igreja não estão sendo formados pelo Evangelho, pela verdade do Evangelho, pela doutrina de Cristo. A maioria dessas pessoas, essa multidão que está dentro da igreja, não estão sendo formados no entendimento do conhecimento de Deus. Estão sendo formados numa fé fanática, mística. Estão sendo levados a viver a emoção, o misticismo, paganismo. Estão aprendendo as doutrinas dos homens, cultos, vãs, doutrinas que os homens se detêm mais a pregar o psicológico na mente do povo sobre a igreja, não sobre o Evangelho. Eles estão mais preocupados em fazer você ser submisso e obediente às doutrinas da igreja, guardando usos e costumes, sendo devoto e praticante, não a palavra de Cristo pelo Evangelho, mas sendo devoto e praticante aos trabalhos, rituais, obrigações de igreja, a participar dentro de cultos cerimoniais, formais, vivendo dentro daquele momento de entretenimento, de social, de conveniência. E estão deixando de formar no povo o conhecimento por onde o povo vai ser liberto e tornar discípulo de Cristo. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, a multidão que está, não estou generalizando, mas 99% das igrejas, o povo está sendo privado da verdade, porque a maioria dos líderes dessas igrejas já não estão mais compromissados com o reino de Deus. Eles estão preocupados com a sua causa de ganho em trazer a edificação e o crescimento. Não é para as pessoas, igreja, é para a igreja, a instituição, o negócio deles. Vocês estão entendendo isso? Eles estão mais preocupados com o crescimento, é do ministério dele, é do império deles, abrangendo, abrindo igreja ali, abrindo igreja aqui, aglomerando pessoas. Eles não estão a serviço do reino de Deus e nem estão preocupados no crescimento do conhecimento daqueles que estão lá dentro para aprender de Cristo, porque estão sendo privados do conhecimento de Cristo. Estão aprendendo a vida religiosa,
estão sendo formados nos preceitos dos homens e não de Deus. Logo, estão adorando a Deus em vão. Estão mortos com o nome de que vive. Porque vida com Deus não é principiada dentro de uma instituição religiosa, onde a pessoa vai ser devota àquela obrigação, regra e ordenança. Vida com Deus é principiada na palavra. E quem não está na palavra, até agora não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, porque a fé em Deus é pela direção da palavra. Quando o cidadão, quando o indivíduo, quando o homem pecador, ele se converte a Deus pela palavra de Deus, que é levada para ele, mostrando a ele o caminho, mostrando a ele o princípio, mostrando a ele a direção, mostrando a ele agora qual é a vida, o que é que Deus quer dele, pela palavra. E o cidadão tem que viver devotando sua vida a Deus, não dentro de obrigações religiosas, dentro de instituição, mas o cidadão, o indivíduo que crê em Deus, ele tem que viver uma vida de fé em Deus, devotando e consagrando sua vida a Deus, santificando e consagrando sua vida a Deus pela obediência à palavra de Deus. É o que a palavra nos diz. João 7,17, Jesus vai dizer que o meio de santificação é guardando a palavra do Senhor. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos santificar a nossa vida, não é através de trabalhos e sacrifício religioso, é através da obediência e submissão à palavra. 1 Pedro 1,22 vai dizer que nós devemos purificar as nossas almas na obediência à palavra. Não é na submissão à regra de religião nenhuma. A ordenança, a instituição de trabalho, de culto, de devoção, é a palavra. Então, Jesus vai dizer que o homem prudente que edifica a sua casa na rocha, que está com a sua vida firmada em Deus, é aquele que ouve e pratica a palavra. Mateus 7,23. Então, que você possa estar buscando, sendo despertado, seja prudente, porque o simples vai morrer na sua simplicidade. O prudente, ele analisa a palavra, ele cuida da vida dele e a doutrina. O prudente não está preocupado com a sua vida religiosa. O prudente está preocupado no conhecimento da verdade, para nessa verdade estar, para que a sua comunhão com Deus permaneça e não venha a ser quebrada. Amém? Vida com Deus é na palavra. É crendo, praticando, guardando, esperando e pregando. Então, sábado, se Deus assim permitir, estarei aqui com você para levar o ensinamento, a resposta de 4 questões que é importante todo cristão conhecer. Sábado, de 8 às 9, 24 de junho, estarei aqui esperando você na live de instrução, trazendo 4 questionamentos que é importante você como cristão em Jesus, seguidor de Cristo, que tem a esperança para a vida eterna. Não estou falando do cristão religioso. Há uma diferença daquele que é cristão da religião e daquele que é o verdadeiro cristão, que está com a sua fé em Cristo, andando para o alto, que é prudente. Amém? Amém? Então, você que é cristão, que está com a esperança da vida eterna, sendo prudente, andando com a fé em Jesus, analisando a sua doutrina, quero convidar você, sábado, a partir das 8 da noite às 9 dentro desse horário, vou estar trazendo 4 questionamentos. Primeiro, por que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem e vir ao mundo? Segundo, por que Jesus teve que morrer? Terceiro, por que Jesus teve que ressuscitar? E quarto, por que é importante a vinda de Jesus para a igreja? Então, se Deus assim permitir, sábado a gente vai estar trabalhando esses assuntos e nos edificando com o conhecimento da verdade que liberta, para que a nossa vida esteja cada dia firmada e estejamos mais firmes no Senhor diante das coisas que estão acontecendo. Os dias são maus. Os dias são maus para aqueles que estão vivendo em Cristo, porque é tempo de se posicionar. A quem estás servindo? A Deus pela palavra, ou a Mamon, ou a Baal, ou a mentira, ou o mundo dentro do governo do diabo com a mentira? Paulo vai dizer assim, irmãos. Irmãos, é a palavra de Deus, irmão. Eu não estou preocupado em trazer reteté para emocionar ninguém aqui. Eu não estou preocupado em trazer palavra de autoajuda para massagear o ego de ninguém aqui.
Eu não estou preocupado aqui em querer bulir com a emoção das pessoas dentro da necessidade que elas têm, dizendo, olha, Deus está contemplando tua situação, Deus está dizendo que é até aqui, Deus está dizendo que está preparando uma grande vitória, Deus está entregando, Deus está mandando. Não. Isso não é o trabalho do pregador, massagear o ego de ninguém. O trabalho do pregador é orientar, instruir, exortar, divertir com a palavra, para que o cristão ele seja preparado para suportar, ser paciente na tribulação. Eu não estou preocupado em levar nenhum movimento para atrair ninguém aqui para a minha live. Eu não estou atrás de seguidores nem de like. Meu objetivo, minha causa de ganho é levar a verdade que liberta para quem crê, ouvir, assistir e receber, seja salvo. Amém? Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Paulo vai dizer assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, reino das trevas, principados, a atuação das trevas que opera a mentira no mundo, destruindo a humanidade, tirando o povo da palavra de Deus. Mas nós que estamos em Deus, na palavra, temos que vigiar para que o diabo não venha nos tirar da palavra. E nós temos que estar prontos e preparados para estar nesse combate. E só podemos estar prontos e preparados com o que Paulo vai dizer, a armadura de Deus, no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6. Se você ler em diante até o versículo 17 e 18, do capítulo 10 ao versículo 18, você vai conhecer esta tão grande orientação que Paulo dá à igreja. Os apóstolos não estavam preocupados em levar palavra de autoajuda para ninguém, em levar profecia, revelação de que Deus estava dizendo, Deus era contigo, Deus está dizendo que o teu sofrimento é até aqui, acabou e não mais, porque Deus está te dando uma grande vitória. Não, quem prega isso é os oportunistas, são aqueles que não têm compromisso com o reino de Deus. A pregação para a igreja tem que ser essa, a de mostrar a igreja, a divertir, corrigir, preparar a igreja para saber que estamos numa linha de combate e temos que ir até o fim. Temos que estar pronto para estar nesse combate, porque senão seremos vencidos. Guarda o que tu tens para que ninguém tome tua coroa. Ser fiel até a morte. Ser prudente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo vai dizer aos irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Paulo vai dizer, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que possais suportar os dias maus. A nossa luta não é contra pessoas, é contra a investida maligna que deturpa o entendimento do povo, que formula conceitos, ideias, valores, preceitos, conveniências que não condiz com a verdade de Deus. Que se a gente se deixar levar por essa mentira, vamos se perder, vamos apostatar, se afastar do Senhor. E Paulo vai dizer que nós temos que estar preparados, revestidos com a armadura de Deus. E aí você vai ter que ler, entender, estudar, analisar para aprender o que é a armadura de Deus. Tem muita gente mais preocupado em estar em movimento de culto, achando que isso é buscar poder de Deus. Tem muita gente preocupado em estar subindo um monte, vivendo culto dentro de igreja, movimento, de grito, de reteté, pensando que isso é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, e só está nesse poder quem tem ela, o conhecimento, o entendimento. A armadura de Deus não é vida fanática de culto religioso. A armadura de Deus é a certeza da salvação pela palavra que nós temos que estar nela firmado. Vai aprender os instrumentos da armadura de Deus. O que é o capacete da salvação. O que é a couraça da justiça. O que é os sapatos. O que é a espada do Espírito. A espada é o instrumento de combate. Vai aprender dentro desse texto. Eu não vou explicar agora, porque eu entrei aqui só para trazer um aviso. Mas o Espírito de Deus sempre leva a gente, porque nesse momento tem gente precisando de ser instruído com essa palavra.
E a palavra de Deus, ela não vai em vão. A palavra de Deus. Não é esse oba-oba que os homens pregam aí dizendo que é de Deus não, tá? Não é essas mentiras em nome de profecia de Deus não, que esses falsos profetas pegam não. É a palavra, é o ensino, é a instrução, é a informação dentro de sabedoria para você entender. Não é esse histerismo, esse fanatismo, esses gritos, esse desequilíbrio que o povo diz que é poder de Deus, gritando, pulando, dizendo Deus está aqui, Deus está mandando, Deus está entregando. Isso não tem nada a ver. A igreja de Cristo não é convidada a congregar para isso. Isso é vã. Nós temos que congregar lúcido, sóbrio, não embriagado, sendo levado pelos ventos de doutrina, dentro da emoção, perdendo a razão, desequilibrado. Um corre, outro grita, outro roda os braços, outro pula, outro sobe parede, outro faz isso. É tanta meninice hoje dentro desses cultos que chama-se Igreja de Deus, onde o povo está lá dentro, nesses cultos vã, vivendo esses movimentos vãs que não edifica ninguém, só faz o povo cada dia mais estar vazio de Deus. Cada dia mais vazio de Deus, porque esses movimentos só servem para tirar você do entendimento, para afastar você do conhecimento, para privar você do entendimento da verdade do Evangelho. Está entendendo? Então Paulo vai dizer, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Peço a você que leia e entenda o que você está lendo, receba o ensino da palavra para a sua edificação. Amém? Se revista. Se fortaleça, esteja pronto para o combate da fé, porque senão você vai ser vencido. Se é que já não está destruído e não sabe. Muitos estão mortos e não sabem. Muitos já foram reprovados da fé e não sabem. Muitos já estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios e não sabem. Muitos estão adorando a Deus em vão, congregando dentro de movimento que Deus não está presente, mas está sendo levado pelo engano, pensando que é poder de Deus. Por quê? Porque perderam o entendimento da verdade. Não conhecem a verdade de Deus. Por isso que o diabo tem cirandado na vida de muitos dentro desses locais. Muitos locais dentro de igreja que são lugares onde o diabo está cirandando. São sinagogas de Satanás. E não lugar para a edificação do conhecimento de Deus. Busque conhecer a verdade. Esteja congregando onde tem a palavra. Onde tem um homem ensinando a palavra. O importante não é o local, igreja. O importante é a palavra. Seja numa casa, seja numa garagem, seja numa praça. O importante é que tenha homens pregando com o compromisso do reino de Deus, pregando o evangelho de Cristo. Ensinando o povo a doutrina de Cristo, para que o povo aprenda de Cristo. Amém? Então, sábado, espero você aqui, nessa live de instrução, a partir das 8 horas da noite, até às 9, sábado, dia 24 de junho, nós estamos aqui com este grande momento de edificação da fé, trabalhando esses 4 pontos, que é importante nós cristãos ter o conhecimento. Por que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? E por que é importante a vinda dele para a igreja? E a gente vai estar sábado aprendendo e sendo instruído e edificado na fé, nesse mesmo canal, aqui nessa live, nesse Facebook aqui, do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Amém? Deus abençoe a todos e até sábado, se Deus assim permitir, estaremos aqui ao vivo, de 8 às 9 da noite.